Amém. Vamos orar ao Senhor Jesus, pedindo que Ele continue falando conosco, ministrando os nossos corações. Pai querido, nós te louvamos, Jesus, te bendizemos, te adoramos, entronizamos o teu nome, pois só tu és digno de louvor e honra, glória e adoração. Pai, nessa hora nós pedimos que a tua presença que derramou-se sobre nós durante as canções, o louvor, que ela fale conosco agora em nome de Jesus. Que a tua palavra encontre lugar em nosso coração e que ela produza tudo aquilo pelo qual ela foi designada em nome de Jesus. Pai, eu oro agora pedindo que o Senhor traga toda a mente cativa à mente de Cristo em obediência à tua palavra. Tira o sono, tira a distração, tira os comichões dos ouvidos, tira tudo aquilo que pode tentar fazer nos desviar do centro da tua voz, da tua palavra agora, Jesus. Que nós possamos estar aqui, prontos e aptos para ouvir a tua doce voz, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Aqueles que estão nos visitando, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, certamente tem alguém aí nos visitando, no primeiro culto tinha, talvez tenha também. Seja bem-vindo em nosso meio. Queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, nosso alimento, aquilo que nutre a nossa alma. E eu desejo que o Senhor fale poderosamente contigo. Nós vamos meditar hoje neste texto, neste tema que está posto aí na tela para você. Elementos de uma fé admirável. E eu gostaria muito de que o Senhor Jesus, que passeia no meio da sua igreja, encontrasse aqui alguns exemplos de fé admirável. Quem sabe aí no teu cantinho, escondidinho, talvez ninguém nem te conheça, mas o Senhor Jesus, o dono da igreja, te conhece como ninguém. Ele é aquele que sabe da fé admirável que pessoas anônimas têm. E eu quero meditar neste tema, elementos de uma fé admirável, não para que a gente simplesmente comente sobre isso, mas para que a gente avalie o quanto a nossa vida, o quanto a nossa caminhada de fé reflete uma fé que admira ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor Jesus, o dono da igreja, o cabeça da igreja. Os evangelhos vão dizer para nós que há 3 episódios, 3 momentos distintos que Jesus se surpreendeu, ficou admirado com a fé de pessoas. Há 3 relatos dessa admiração do Senhor Jesus. 2 desses episódios mostram Jesus se admirando de uma maneira positiva. Jesus admirando aquela admiração que você fala, coisa boa, sabe, maravilhado, extasiado, admirado nesse aspecto. Mas tem um relato bíblico que essa admiração ela tem um aspecto completamente contrário, negativo. Então que o Senhor encontre aqui e fique admirado do aspecto positivo, e que Ele não encontre ninguém aqui com uma fé que o admira de um aspecto negativo. E se porventura houver, que hoje seja uma noite de transformação e que você comece uma nova jornada com Cristo, para que Ele possa se admirar com a tua conduta, com a fé que você tem. Sabe, queridos, quando nós falamos sobre admiração, o termo grego taumazo, ele tem esse aspecto, admirar-se, maravilhar-se, estar em espanto, ficar impressionado ou surpreso com algo. Portanto, este mesmo termo, ele aparece tanto numa ocasião quando Jesus vê, uma fé e ele se admira de um aspecto positivo, quanto uma admiração do aspecto negativo, ficar em espanto, impressionado com a falta de fé, que ele viu, e nós vamos falar sobre isso. Sabe o que surpreende a gente? Quando a gente nota esses 3 episódios, é que dos 3 episódios relatados nos evangelhos, as 2 manifestações de fé que surpreenderam Jesus,
elas foram manifestações que aconteceram entre gentios e não no meio do povo dele. Isso é surpreendente para a gente. É como se Jesus, passeando no meio da igreja, ele ficasse menos admirado do que ele andando, por exemplo, num lugar fora do ambiente religioso, e ele encontrasse manifestações de fé que o deixam mais maravilhado do que ele deveria encontrar dentro da igreja. É isso que nós ficamos extasiados de ver, porque deveria ser o contrário, pelo menos uma fora e uma dentro. Não, foram as duas vezes no ambiente de gentios, não do povo judeu, dentro daquela formalidade que você bem conhece. A primeira vez que nós vemos uma manifestação, e eu não quero me deter nela, nós já pregamos em cima desse texto, e podemos fazer outra mensagem, porque ele é muito profundo, e ele é até difícil de entender algumas coisas. Jesus ficou maravilhado, né, com a fé de uma mulher cirofenícia. Quantos lembram dessa passagem bíblica, da mulher cananeia? Quantos lembram? Amém. Tem alguns tímidos, tudo bem, faz parte. A mulher cirofenícia era uma mulher das regiões ali de Tiro, de Sidom, portanto, cananeia, e ela está passando por um momento muito terrível. A sua filha está terrivelmente possessa. Olha o drama de uma mulher. E ela vai até Jesus, e a gente vê isso relatado lá em Mateus 15. Ela vai a Jesus com esse desespero, ela vai procurar nele, né, a libertação da sua filha, que está terrivelmente possessa de espíritos malignos. O texto diz que ela se ajoelha, ela adora e ela fala: Senhor, ajuda-me. É de quebrar as pernas, né? Alguém chega desesperado, vence tudo e chega ali e pede ajuda. E a resposta de Jesus, ela é, por isso que eu disse que é para um outro capítulo, né? Jesus dá uma resposta para ela que parece não fazer sentido nenhum para nós. Ele parece ser um bruto, um ogro, né? Diriam as mais novas dos dias de hoje que ele é tóxico, né? Com a fala dele. Ele fala: mulher, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E a mulher, numa manifestação de fé rara, ela diz: sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. E aí, Jesus responde para ela: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E o milagre aconteceu. Essa foi uma das vezes que Jesus viu uma fé fora do normal. Ficou maravilhado, admirado pela fé de uma mulher cananeia, gentia. Mas há um outro relato bíblico, e é sobre ele que nós vamos debruçar hoje, e talvez, não me lembro se alguma vez já preguei nesse texto, não me lembro mesmo, acho que não. Jesus fica admirado com a fé de um oficial romano, um centurião romano. Jesus diz para ele, quando ele escuta tudo que aquele homem tem a dizer e o que os outros têm a dizer, porque você vai entender que tem informações além, né? Jesus diz, o texto de Mateus 8, verso 10 diz: Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé como essa. Em todo Israel, Jesus está dizendo: eu nunca vi uma fé como a deste oficial romano, um centurião, um gentio. É surpreendente que as duas vezes que Jesus se admira com a fé de alguém, não são pessoas do que nós consideramos o ambiente religioso. Isso para nós é um tapa na cara.
Porque nós temos aquela ideia de que Jesus ele é propriedade dos crentes. Tem gente que pensa que Jesus é propriedade dos crentes. Não é nós somos propriedade de Jesus, é Jesus é nossa propriedade. E eu digo para você, não. O Senhor é dono do universo. A Bíblia diz que Ele move o coração de reis e governantes. Ele moveu o coração de homens perversos, como Nabucodonosor. Ele moveu o coração de Ciro, o rei da Pérsia. Ele moveu o coração de tantas e tantas e tantas pessoas para cumprir a sua vontade. Ele não é propriedade minha e sua. E para nosso espanto, às vezes fora deste ambiente, há manifestações de fé que deixam Jesus mais admirado do que deveria deixar neste ajuntamento onde há pessoas que, em tese, conhecem a Jesus. Mas esse é o perigo da religiosidade. Esse é o perigo da tradição. Esse é o perigo do já sei como vai ser. Esse é o perigo de estar tanto tempo acostumado a vir para a igreja, que você vem e não há, parece que nenhuma expectativa nova, nada novo, você vem no automático. Entra no automático, canta no automático, ora no automático, vai embora no automático. Nada novo acontece. É por isso que não cai mais uma lágrima desses olhos durante ano após ano. Não é possível que você é tão seco assim. Não, pastor, mas só você não precisa chorar igual você. Não precisa mesmo, né? Não precisa mesmo. Eu não sou padrão nesse sentido. Mas não é possível que você não fique tocado, sensibilizado pela presença dele, gente. Não é possível. Não é possível que você, mesmo que você não goste, né, pelo menos um cantinho assim, não é possível que caia um cisco, sabe, um cisco, pronto, tirou o cisco. Não é possível. Não é possível que você, mês após mês, semana após semana, entre num lugar que é a casa de Deus, o lugar de oração, e você não sente nada. E Jesus olha e talvez não se admire com a nossa fé. E aqui eu quero já fazer uma ressalva. Não entenda a fé que Jesus se admira como uma fé momentânea, uma frase de efeito. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Não se trata disso. Quando Jesus está admirado com a fé desse homem e também daquela mulher cananeia, Ele está olhando muito mais do que um momento pontual. É uma vida, é uma trajetória. E Jesus deseja que a nossa conduta, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, seja uma conduta que demonstra a maturidade da nossa fé. Uma fé que está impressa em cada decisão, em cada escolha que eu faço, em cada palavra que eu tenho, cada momento que eu preciso decidir alguma coisa, eu decido da forma correta, porque a vida cristã que eu vivo, a vida que eu tenho, ela é um reflexo da fé que eu exerço na minha caminhada. E que Jesus possa ver na nossa jornada de vida uma fé que o deixa admirado, como este centurião deixou. O que surpreende a gente é que o relato de uma admiração, de um aspecto negativo, aconteceu no ambiente religioso, no ambiente de judeus. Mais precisamente, aconteceu na cidade natal de Jesus, onde ele foi criado, Nazaré. Aconteceu dentro de uma sinagoga. Aconteceu num sábado. Pacote perfeito. É o povo que vive em sua cidade, numa igreja, no dia separado que para eles era o Shabat, o sábado. E ali, diz Marcos 6, versos 5 e 6, que Jesus não pôde fazer muitos milagres, exceto
impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Mas não foi um lugar onde milagres aconteceram. E o versículo 6 diz que Jesus ficou admirado com a incredulidade deles, com a falta de fé. Se por um lado ele ficou espantado ao ver um centurião e ver uma fé admirável, por outro lado, dentro do povo de Deus, dentro do ambiente religioso, ele fica admirado por não encontrar fé, por ver tanta falta de fé, porque incredulidade é falta de fé. Incredulidade é falta de fé, é não crer, incrédulo, eu não creio. Eu não creio numa vida nova, eu não creio que Deus faz nova todas as coisas, eu não creio que Ele pode mudar minha vida, eu não creio. E Jesus ficou profundamente admirado com a completa falta de fé de pessoas de Nazaré, que estavam numa sinagoga, num sábado. Isso é dramático. Hoje eu queria conversar com vocês sobre esses elementos de uma fé admirável. E esses elementos não da perspectiva do que o Márcio acha, da perspectiva do que o Senhor Jesus Cristo acha. Porque quem ficou admirado foi Ele. Se isso é capaz de admirar, fazê-lo ficar admirado com a fé, eu quero essa fé. Eu quero uma fé que faz Jesus ficar feliz, contente, maravilhado, admirado. E mais uma vez, não se trata de uma fé que move montanhas. Não se trata de uma fé que mostra eu não me abato por nada. Não, não é isso. A gente vai ver o texto e tudo que você vai encontrar aqui não é uma fé sobrenatural em situações adversas. Eu quero que você leia comigo Mateus 8, versos 5 a 10, nós vamos ler o texto e depois nós vamos quebrar um pouquinho para a gente entender melhor. Mateus 8, versos 5 a 10. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Olha só, ele apresentou uma situação, versículo 7, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Foi mais tranquilo, a mulher cirofenícia, o negócio foi mais complicado. Aqui foi tranquilo, bom, suave. Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Eu digo a um vá e ele vai, eu digo a outro vem e ele vem, eu digo ao meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, e para a gente ao ouvir isso parece que é só isso, né? Então Jesus falou o que falou por causa de uma frase. Então se você souber falar palavras de efeito, tiver chaves, gatilhos, você vai destravar algumas brincadeiras, isso aí é conversa. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, eu não encontrei em Israel todo ninguém com tamanha fé. Esse é um romano, é um oficial romano, é um centurião. O texto, e até provoquei a igreja no culto anterior, ele não parece ter uma fé tão fora do normal para que Jesus fique admirado com ela, né, de uma maneira singular. Jesus ficou admirado com a fé de duas pessoas, mas o termo grego que fala de admirado só está aqui. Para a mulher cananeia, ele falou: grande é a tua fé. Ele, claro, ele se admirou, né? Grande é a tua fé, mas somente para esse homem ele falou isso. Ele falou que não viu Israel inteiro a fé como a desse homem. E a gente olha e fala: mas Jesus fez tantos milagres, tantas outras pessoas se apresentaram para Jesus pedindo curas muito mais difíceis, muito mais dramáticas, muito mais complexas. E até mesmo o processo de Jesus curar
de Jesus mandar o cara ir tomar banho no tanque, de fazer uma laminha, de passar, sabe, aqui não, eu irei curá-lo, eu irei, foi simples. A gente pode olhar e falar, mas eu não vejo por que Jesus ficou tão admirado com a fé desse homem. Então eu quero tentar pensar com você um pouquinho sobre a vida deste homem, com aquilo que o texto bíblico nos oferece, evidentemente, dos elementos de uma fé admirável. O primeiro elemento que eu vejo aqui é que uma fé admirável, ela é uma fé capaz de sentir a dor do outro. Isso é uma fé admirável. Quando você tem uma conduta de vida, uma fé que norteia a tua vida, que você não é indiferente à dor do próximo. Isso é um elemento de uma fé admirável. Essa capacidade de sentir a dor do outro. Olha o que diz o texto no versículo 5 e 6 de Mateus 8. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. A mulher cananeia pediu ajuda da mesma maneira. E esse homem disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Todos nós não medimos esforços para fazer uma campanha de 21 dias de jejum e oração, quando o problema está com a nossa esposa, quando é um filho que está doente. A gente vem para a igreja, faz 7 dias de clamor, de oração. Você sobe o monte nesse frio do inverno, você passa a madrugada ali orando, pedindo, clamando, buscando no Senhor o milagre. Mas dificilmente a gente faz isso por um servo. Não era o filho do centurião, não era a filha da mulher cananeia, que está profundamente endemoniada. Era um servo paralítico. Aí eu te faço pensar, de que vale um servo paralítico? Pensa comigo. Você tem, vamos pensar na ideia, você tem lá uma pessoa para te ajudar nas atividades de casa, só que ela não tem braço. Como ela te ajuda? Mas o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho correlato, no capítulo 7, no versículo 2, diz que este servo era muito amado pelo seu Senhor. Só que ele estava doente, quase à morte. Ele não estava pedindo para ele curar da paralisia que ele tinha, de ser um paralítico. Esse servo era paralítico, estava doente, quase à morte, mas o seu Senhor o amava, e ele não mediu esforços para buscar ajuda para um servo. Talvez não se sinta atingido, não. Talvez você seja uma pessoa que não enxerga aqueles que trabalham para você. Talvez o problema deles é deles, está aí. Eu não quero nem saber. Eu pago o teu salário aí, teu valor que eu combinei, o problema é seu. Um gentil, um centurião, um oficial romano, tinha uma fé admirável porque essa fé, ela era capaz de sentir a dor do outro. E esse outro não era da sua família, era um servo. Um segundo elemento
dessa fé admirável é que ela é uma fé que se arrisca pelo próximo. Ela não apenas sente a dor do outro, porque se coloca no lugar, porque tem amor, empatia, mas ela se arrisca pelo próximo. Porque talvez você vai dizer, não, é verdade, mas eu ajudo a minha vizinha, eu ajudo não sei o quê, mas as coisas vão aumentando. A gente ajuda desde que não nos custe nada, desde que não falte para mim, desde que eu não tenha problema com isso. Porque ajudar alguém que vai trazer problema para mim, então é melhor eu não me envolver. Se não é um problema meu. Jesus não ficou admirado pela fé do centurião simplesmente porque ele falou palavras bonitas. Jesus ficou admirado porque ali há uma história, há uma jornada de uma fé que determina de fato um novo nascimento, um encontro real e transformador, que é o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Esse gentio certamente havia tido um encontro com o Senhor Jesus, e sua vida estava sendo transformada dia após dia. E essa transformação, ela é evidenciada na vida, nas escolhas, na maneira com que eu vivo todos os dias. É uma fé que se arrisca pelo próximo. Por que isso? Queridos, Israel é uma colônia do Império Romano. Você deve saber que o Império Romano, a essa época, dominou boa parte do mundo conhecido de então. Subjuga, cobra pesados tributos. Eles são, de alguma maneira, subalternos de Roma. Precisam prestar contas ao imperador. Há um domínio. O Império Romano tinha um Deus, e o Deus do Império Romano não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus do Império Romano é César, é o imperador. Os imperadores arrogavam para si o título de Senhor e Deus. Portanto, qualquer um que se coloque no meio do caminho, que se apresente como Deus, é inimigo do império. Este homem está se aproximando de Jesus, alguém que certamente está sendo já considerado como um inimigo do Império Romano. Porque o império, enquanto é um homem ali, o carpinteiro, filho do seu Zé, beleza, mas a partir do momento em que ele começa o seu ministério e o seu ensino começa a percorrer as vilas e os lugarejos, há uma atenção do Império Romano para ele. As forças de inteligência do império estão atentas para o que está acontecendo, que ameaça pode estar vindo dessa pessoa. Jesus, por vezes, disse, eu e o Pai, falando de Deus, somos um. Ele disse, quem vê a mim e vê ao Pai. Ou seja, antes de Abraão, eu sou, várias afirmações que mostravam que Jesus é Deus encarnado. E ele é um oficial romano. Portanto, certamente há problemas em tudo isso. Esse centurião, que nós não sabemos o nome, coloca a reputação em risco quando ele decide se aproximar de Jesus, para pedir ajuda a Jesus, por causa de um servo. Ele está disposto claramente a correr o risco de perder sua reputação, sua posição confortável, seu prestígio, mas ele não está disposto a perder o seu servo, porque ele ama o seu servo. E aí a gente vê esse elemento muito forte, uma fé capaz de sentir a dor do outro, mas também uma fé que se arrisca pelo outro. Não é aquela vida confortável que, assim, eu ajudo desde que não me afete. Nós não podemos dar nada a ninguém, especialmente a Deus, que não nos custe nada. Nada. Se o que você está dando não te custa nada, isso não tem valor. Não tem valor.
Nós estamos falando de quantia. Estamos falando de algo que te custe, que seja o teu tempo, que seja de você abrir mão de alguma coisa por causa de alguém. Sabe, irmãos, tristemente, a gente olha para dentro do povo de Deus e às vezes não vê esse exemplo de fé dentro da igreja do Senhor. Um terceiro elemento de fé que nós vemos, e essa é uma fé admirável que fez Jesus se admirar, ela é uma fé generosa e altruísta. Altruísmo é o oposto de egoísmo. Toda vez que você esquecer, porque a gente não lembra às vezes, egoísmo ninguém esquece, porque é parte intrínseca do ser humano. Altruísmo é o oposto. Altruísmo é a busca pelo bem-estar e a felicidade do próximo, sem que eu espere nada em troca. Eu não estou fazendo aqui com uma mão, com a outra, esperando aqui o dia que você vai me retribuir. Não. Ontem estava vendo com a Silvia uns documentários da Heidi Baker. Ela, sua família, né, são americanos. Há 30 anos, não há 3 meses, 30 anos, decidiram seguir um chamado e um propósito do Senhor em suas vidas. O continente africano se tornou o seu lar. Lá eles educaram os filhos, eles cresceram ali no meio da escassez, da falta de tudo, para viver a vida com aquele povo, para levar esperança, levar socorro, levar alimento, levar médicos, formar líderes. E é tão lindo de ver grupos ali se formando em faculdades que eles implantaram. Um trabalho lindo, 30 anos vivendo ali. Não é vendo alguma coisa de longe, sabe? É sentindo o cheiro na pele de ver aquelas criancinhas totalmente desnutrida, com falta de tudo, naquele chão batido, vivendo um chamado e um propósito. Isso é uma fé que Jesus se admira, é uma fé generosa, é uma fé altruísta. Lucas, no seu Evangelho, no capítulo 7, vai trazer informações que ampliam o nosso entendimento. E toda vez que você ler o texto bíblico, e esse texto estiver registrado em outra passagem, leia todas. Quando você pega a tua Bíblia, normalmente ela tem ali em cima, né, dizendo os outros textos que relatam aquela mesma passagem. Leia todos, porque há sempre complemento, teu entendimento amplia, há uma complementaridade. Faça isso. Lucas traz informações importantes acerca desse centurião e de quão generoso e altruísta esse homem era. E Jesus está lendo a vida desse homem, toda a vida. Jesus não nos define e não fica espantado porque um dia nós acordamos de bom humor e falamos, decidi crer em tudo, vou ser vitorioso, nossa, que fé admirável. Não, Ele quer ver se na nossa jornada, na nossa caminhada, nós temos constância, nós caminhamos em progresso. Não é um dia que eu estou bem e tudo vai dar certo, glória a Deus, palavra de vitória e não sei o quê, no outro dia estou eu lá em crise existencial e... enfim, parecendo a mulher de Ló. O texto diz para nós, versículo 3 até 5 de Lucas 7, diz assim, ele ouviu falar de Jesus, ele, o centurião, ouviu falar de Jesus e enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Veja, a narrativa ela é bastante diferente. Enquanto Mateus está dizendo que ele fez o contato direto com Jesus, Lucas está dando detalhes que mostram que não foi assim. Então como que pode? Então há incoerência no texto bíblico, né? Não, pelo contrário. Há perspectivas diferentes.
Quando você vê uma cena, aconteceu alguma coisa, certamente você não vai relatar as mesmas coisas que outra pessoa que viu do outro lado, porque perspectivas são diferentes. Lucas talvez era mais metódico, mais detalhista, está dando detalhes de exatamente como ele viu. Mateus era mais prático. No final, o que ele está dizendo é que esse homem estava procurando em Jesus socorro. É a mesma coisa. E você vai ver claramente ao ler o texto que é a mesma passagem, o mesmo episódio. Mas Lucas diz que ele enviou alguns líderes religiosos dos judeus para que fosse até Jesus pedir para que o seu servo fosse curado. E o texto diz que esses servos, esses líderes judeus, que já é uma ruptura, porque um oficial romano ter amizade de líderes judeus, isso mostra o quanto essa pessoa era uma pessoa que construía pontes e não muros. O quanto era uma pessoa de conexões, uma pessoa boa. Sabe aquelas pessoas boas que a gente quer que viva para sempre, que não quer que vá embora de jeito nenhum, porque o dia que for vai fazer uma falta? Esse é o oficial romano aqui. E os líderes judeus vão, chegando a Jesus, suplicam com insistência. E olha o que eles dizem para Jesus: este homem, o centurião, merece que lhes faça isso, porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Cara, qual a lógica de um romano construir uma sinagoga para um judeu se ele nunca vai entrar lá? Se não for uma fé generosa e altruísta, que se alegra de ver a outra pessoa, as outras pessoas bem, feliz, cuidado. Ele era um romano. Ele jamais faria parte de uma sinagoga. Ele não tinha nada de judeu. Mas o texto bíblico que ele diz, os próprios judeus dizendo para Jesus, ele ama o nosso povo. Ele ama tanto que ele tirou do dinheiro dele para construir a nossa sinagoga. Jesus não está vendo uma frase do centurião. Ele está vendo uma vida daquele homem. São elementos de uma fé admirável. E de fato esse homem tinha. Quantas vezes nós não temos generosidade nem com os de casa? A mulher às vezes fala: ai bem, queria tanto um docinho. Um docinho, você está gorda. Generosidade zero. Altruísmo zero. Tem gente que não é generoso nem com a igreja que te serve. Para minha tristeza, tem pessoas que desfrutam da casa de Deus, do ar-condicionado, de toda a estrutura, não sei o quê, não consegue contribuir com um centavo, ano após ano, após ano, após ano. Você não precisa pagar para estar aqui, mas a minha questão é: você não sente vontade de ajudar, a cuidar, a zelar, a manter, a avançar? Não é possível isso. Esse homem, ele tirou do dinheiro dele para construir uma igreja, uma sinagoga para judeus. Ele é romano. Esse homem, ele colocou de alguma maneira a sua vida em risco, quando sendo ele alguém de patente, sendo ele alguém do Império Romano, se aproxima de Jesus por causa de um servo que está morrendo. Põe em risco sua reputação, seu nome, seus homens. Imagina quando seus homens soubessem que ele foi atrás de Jesus, o Rabi. Um centurião tem 100 homens debaixo do seu comando. Ele põe tudo em risco para não perder o seu servo. Por isso,
Jesus se admirou com a fé desse homem. Jesus se admirou porque certamente ele soube de quão generoso, quão altruísta esse homem foi. Nós não compramos o favor de Deus, mas certamente é tão bom quando o Senhor olha para nós e através do que Ele fez em nós, Ele pode dizer: oh, que maravilha, como eu me alegro em ver como a minha filha e o meu filho têm vivido, como a minha filha e o meu filho têm tomado as escolhas corretas, como eu alegro o meu coração, como eu me admiro com isso. Que o meu desejo, o seu desejo seja fazer o Senhor ficar admirado com a nossa conduta de vida. Um quarto elemento dessa fé admirável é uma fé que reconhece sua indignidade diante daquele que é digno. Ele reconhece isso. O texto diz para nós, versículo 7, Jesus diz para ele: eu irei curá-lo. E ele podia dizer: yes, obrigado, valeu, está tudo certo. Mas ele diz, o centurião responde: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize uma só palavra e o meu servo vai ser curado. Olha isso. Olha como ele sabe quem é o Senhor, a fé do Senhor. Eu não mereço, eu não sou digno de que o Senhor, o único digno, entre debaixo do meu teto. Ele enaltece a dignidade do Senhor, reconhece a sua indignidade. Ele reconhece o senhorio do Senhor quando diz: uma só palavra tua e o meu servo vai ser curado. E é quando ele diz: porque eu também sou homem sujeito à autoridade, com os soldados sob meu comando, eu digo a um vá, a outro vem, ele vai, ele vem, enfim. Este homem, este oficial romano, esse centurião, que tem e ocupa uma posição de prestígio na sociedade romana, que possuem ali pelo menos 100 homens debaixo da sua autoridade, que tem uma condição financeira bastante confortável e favorável, que recebe certamente pessoas importantes na sua casa, porque ele não está ali na alta cúpula romana, mas está longe de estar na plebe, na base. É uma pessoa extremamente articulada, que tem contatos muito bons, e certamente recebe pessoas importantes, influentes do Império Romano em sua casa. É este homem que declara ao carpinteiro de Nazaré: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Você já enxergou a sua indignidade diante do digno, do único que é digno? Você já conseguiu ter vergonha de você diante do santo, santo, santo? Ele disse exatamente isso para o Senhor: eu não sou digno de que entres na minha casa. Queridos, pode vir o pessoal, por favor, do instrumental. Esse centurião, esse gentil, esse romano, ele manifesta uma fé que nunca foi vista em todo Israel. E Jesus se admira com essa fé. Saiba de uma coisa, querido: fé não é mover as mãos de Deus, é se submeter a elas. Isso é fé. Quem tem fé não move as mãos de Deus. Quem tem fé vive e se submete às mãos dele, porque sabe que naquelas mãos estão todo o poder. Todo o poder. A fé não é controlar a Deus, a fé é ser governado por Ele. E este homem admirou Jesus por sua fé, porque ele mostrou esses elementos tão poderosos de quem foi encontrado e transformado por uma boa nova, pelo Evangelho de Jesus Cristo. A fé do centurião que fez Jesus se admirar não foi o fato dele recorrer a ele pedindo um milagre. Isso tantos outros fizeram, gente. Não se trata disso. Jesus não está surpreso porque ele foi buscar um milagre. Quantos outros bateram atrás de Jesus pelo milagre? Não. A fé
que Jesus se admira é uma fé viva, acompanhada de obras vivas, como diz Tiago. Tem muita gente com fé morta. A fé morta é a fé que fala e que não manifesta. É a fé que verbaliza, mas não concretiza nada. É a fé que sabe a receita de tudo para falar do outro, mas não põe a mão na massa para nada. Jesus ficou admirado porque este homem manifesta uma fé viva, em obras vivas. Ao se importar, sentir a dor de um servo, não da mulher, não do filho, do servo, um servo paralítico, que ele podia falar que morra, está me dando gasto. Não serve para nada, é um inútil. Amava o servo, arriscou tudo por causa do servo aleijado. Sua reputação, podia perder o emprego, não importa. Quantos de nós hoje tem vergonha de chegar num lugar de trabalho, numa faculdade e dizer: eu sou um cristão? Não, a faculdade não dá, isso é maior. Aí você é o crente secreto, é infiltrado ali. O que é isso? A gente não quer perder nada, às vezes até o coleguismo, que vale um coleguismo desse, deixa para lá. Não negocie, não abra mão do que você precisa de fato ter como sólido e inquestionável na sua vida. Esse homem viveu isso. A fé admirável é essa fé capaz de sentir a dor do outro. E o outro não é quem está do teu lado, porque normalmente quem está aí é teu esposo, tua esposa, teu filho, alguém que vive. Não. Esse homem era um servo. Algumas versões bíblicas diz criado. E a dor e o sofrimento dele se tornou o sofrimento de um oficial. A fé admirável é uma fé que se arrisca pelo próximo. É uma fé generosa e altruísta, como falamos. É uma fé que reconhece nossa indignidade quando estamos diante do único que é digno. E a gente reconhece quão indigno nós somos. E ele reconheceu isso. E por fim, essa fé que admira Jesus é uma fé que vivencia e se alegra com o milagre na vida do outro. O texto diz no versículo 13: Jesus então disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o servo foi curado. E o romano está feliz com o milagre, com a experiência, com a vivência de ver o milagre na vida do outro. Que a nossa mesquinhez, que a nosso egoísmo, nosso narcisismo não encontre lugar. Que o Jesus que passeia pelo meio das igrejas, como diz João nas cartas do Apocalipse, ao passear no nosso meio, ele encontre esses elementos de fé admirável nas nossas vidas. Nada mais é do que frutos que testificam um novo nascimento, uma nova vida. O encontro com Jesus muda as nossas vidas, muda as nossas perspectivas, muda as nossas escolhas, muda a maneira com que nós nos relacionamos. O que fez Jesus ficar admirado com o centurião foi esse conjunto de uma vida que verdadeiramente demonstra um novo nascimento.
Se ele, sendo gentil, romano, pôde fazer Jesus se admirar com ele, glória a Deus, esse bando de gentil aqui também pode. Gentios do Jaraguá, de Pirituba, de Morato, de Franco da Rocha, de Jundiaí, de Perus, de Caieiras, gentios, não judeus, que um dia, alcançados pelo amor de Cristo, hoje manifestam uma fé genuína e uma fé que Jesus pode dizer, glória a Deus. Ele fica maravilhado. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe e que Ele possa falar aos nossos corações, não apenas hoje, mas durante todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus.